Vamos então iniciar aqui o Market Update. Primeiro que tudo, fazemos aqui um breve apanhado da situação geral do mercado, portanto, aqui os principais acontecimentos, os principais focos. Também vemos, também em termos de calendário económico, o que é que temos que dar mais importância esta semana. Portanto, aqui também quais é que são os principais indicadores a seguirmos ao longo destes 5 dias. Primeiro que tudo, ponto importante aqui para esta semana, é uma semana que está dependente de vários catalisadores, portanto, há aqui vários pontos da parte fundamental do mercado que vão influenciar esta semana, portanto, entre eles está ainda a questão da Ucrânia e da Rússia, portanto é um assunto de grande importância em termos de mercado. As sanções à Rússia neste momento estão a fazer com que a economia russa esteja a perder força e que a mesma moeda face a outras divisas como o dólar esteja a atingir valores mínimos. Aliás, o Banco Central Russo já está a advertir para os efeitos das sanções à economia, portanto, é de esperar algum desenvolvimento relativamente à situação entre a Ucrânia e a Rússia e que essa venha a influenciar os mercados, portanto, ter atenção às notícias que estejam ligadas a este tema. Depois, um outro ponto importantíssimo desta semana, sem dúvida, se calhar dos mais importantes, peço desculpa, é o referendo, portanto, que se vai realizar no dia 18, relativamente à independência da Escócia. Portanto, espera-se que o resultado seja ou não, portanto, o resultado esperado nas últimas e o valor que sai nas últimas sondagens é que haja a vitória do não, portanto, o que poderá fazer, e vindo-se a confirmar então o não, poderá originar um movimento em alta nos mercados, sobretudo no mercado inglês, mas ainda temos que esperar o resultado, tem que se esperar também que se faça o referendo no dia 18, mas será dos principais dias a terem atenção relativamente àquilo que possa vir a acontecer no mercado. Portanto, tenham atenção ao dia 18, ao dia do referendo, ok? Portanto, é um ponto importantíssimo a acompanhar. Hoje, os mercados estão em território misto, tanto o mercado europeu como o mercado norte-americano estão em território misto, portanto, nós vimos, por exemplo, hoje, ainda há pouco vimos o S&P e o Nasdaq a cair, enquanto que o Dow estava a registrar uma variação positiva. Portanto, o mesmo vai acontecer na Europa, portanto, há aqui uma certa indecisão no mercado, também muito à espera daquilo que vinha a acontecer ao longo desta semana em termos de notícias de macroeconómicas e de indicadores macroeconómicos, aliás, das notícias aqui que já referi, portanto, basicamente todo o mercado está à espera de ver o que é que vai acontecendo. Nos Estados Unidos, e não quero entrar muito nesta parte, porque depois vou ficar mais na parte da análise dos gráficos, vemos que está a haver uma forte resistência do S&P 500 ao nível dos 2000, não é? Portanto, ele neste momento está a fazer uma correção. Já vamos ver como é que essa correção também já se estar à espera também, e também que oportunidades de trading a gente pode tirar daqui, mas sim, portanto, neste momento o mercado norte-americano está a fazer uma correção aos máximos que vinha a atingir, não é? Portanto, aliás, se observarmos um gráfico mensal para o S&P 500, vemos que realmente tem sido uma valorização quase exponencial. Portanto, o mercado norte-americano tem tido realmente um comportamento incrível. Em termos de indicadores para esta semana, já conhecemos alguns, portanto, já temos alguns indicadores conhecidos no dia de hoje. Aliás, no mercado asiático, os resultados para a China foram um pouco abaixo daquilo que se esperava, portanto, o que também pode estar a influenciar o mercado nesse sentido.
Também, ainda ao longo desta semana, vamos ter o sentimento, portanto, na Alemanha, o sentimento económico na Alemanha, portanto, grande atenção para este dado que vai sair, aliás, que pode influenciar muito a cotação do DAX, uma vez que ele está muito próximo do nível de resistência que vem vindo a testar, que são os 9.800. Também já vamos ver isso nos gráficos, mas ter também especial atenção aqui para amanhã, para o sentimento económico na Alemanha. Portanto, o indicador sai às 10 da manhã, peço desculpa, estava-vos a dizer hora espanhola, às 10 da manhã tenham atenção à saída deste indicador. Depois também, outro ponto a terem atenção esta semana será, portanto, a reunião da Fed, portanto, que, mais uma vez aqui, fala-se que talvez no segundo trimestre do próximo ano possa haver um aumento das taxas de referência para o dólar. Portanto, aqui também queremos perceber, através destas reuniões, se realmente essa perspectiva de aumento da taxa poderá-se vir a concretizar, portanto, ou então até antes do previsto. A data que se espera e de que se fala mais é o segundo trimestre do próximo ano, nem não está confirmado se será ou não, claro que isso só se sabe mesmo no momento, mas especula-se que poderá ser nessa altura. Portanto, ter atenção também às reuniões da Fed esta semana. Depois, em termos de indicadores a seguir e ter atenção, pronto, dia 18, claro, temos o referendo na Escócia, mas também atenção para as retail sales para o Reino Unido, portanto, que também sai às 9h30 da manhã de quinta-feira. Depois temos as building permits, portanto as licenças de construção e os pedidos de desemprego na quinta-feira à 1h30, portanto também atenção para estes dados macroeconómicos. A conferência, portanto, de Janet Yellen será a partir da 1h45, portanto para aqueles que tenham a intenção de seguir e recomendo que o façam, será a partir da 1h45, através do canal da Bloomberg ou então também da CNBC, podem fazer esse acompanhamento em direto, que normalmente transmitem sempre em direto as conferências tanto do Banco Central Europeu como da Reserva Norte-Americana, portanto, e que podem, é a partir da 1h45 de quinta-feira. Portanto, quinta-feira é um dia bastante importante nesta semana, portanto, e é um dia a acompanhar com grande atenção. Portanto, portanto, a questão do referendo será ao longo do dia. Claro que depois vão ser sempre sondagens à boca das urnas que poderão dar uma forma mais fidedigna qual será realmente o resultado final. Portanto, também ir acompanhando essas notícias. E depois também teremos ainda às 3 da tarde o Philly Fed, portanto o índice para a zona de Filadélfia de manufatura, também às 3 da tarde. Sexta-feira, sábado haverá a reunião do G20 e sexta-feira não será um dia assim com grandes indicadores com indicadores macroeconómicos. Se eventualmente negociar um dólar canadiano, ter atenção aos core CPI, aos dados core que vão sair na sexta-feira à 1h30. Portanto, caso negociem esta divisa, especial atenção para esse facto. Ok? Também, para além do discurso na quinta-feira à 1h45, também às 5h30 da tarde, no dia 17, atenção também para... vai haver também uma conferência de imprensa também, por causa das projeções económicas para os Estados Unidos
e também relativamente às decisões das taxas, também vai ser feito às 5, aliás, às 5 da tarde, no dia 17, quarta-feira. Espera-se que a taxa se mantenha no 0,25, portanto, tal como tinha dito, alterações de taxa só se espera mesmo para 2015. Também tenham atenção a isto, que é assim, por vezes analistas podem indicar que realmente não vai haver alterações ou que seja para mais tarde, e elas até costumam acontecer às vezes antes daquilo que se espera ou mais tarde daquilo que se espera. Portanto, aquilo que aconteceu, por exemplo, com Bernanke, quando foi a questão da redução dos estímulos à economia norte-americana, também se apontava quase com uma certeza de 90% que iria iniciar os cortes dos estímulos à economia norte-americana em junho ou julho de 2013 e afinal as mesmas deram-se muito mais tarde do que isso, portanto ter atenção, pode às vezes haver algumas surpresas. Aliás, o último corte das taxas de referência para o euro apanhou muitos analistas e investidores de surpresa, portanto, sobretudo foi uma passagem de 0,15% para 0,05%, aliás, nem se esperava um corte tão grande, portanto, tenham sempre atenção, portanto, vão seguindo em direto essas notícias, porque às vezes podemos não estar a prestar grande atenção, porque se espera que haja uma manutenção das taxas e achamos que o mesmo vai decorrer, e depois quando realmente ocorrem, damos conta que quer dizer, nem sequer estávamos a utilizar a plataforma e às vezes nem sequer tínhamos stops preparados para as nossas posições. Eu tenho aqui a indicação, alguém está-me aqui a escrever que as medidas da Fed poderá ser às 19 horas. Não tenho aqui, eu estou neste momento a ver aqui pelo calendário económico, eu posso fazer aqui uma verificação, mas estou neste momento a ver o calendário económico e indica aqui sim, peço imensa desculpa, é toda a razão. A pessoa que me indicou aqui tem toda a razão, é às 19 horas. Eu estava a ver aqui 8 horas espanholas. Sim, é às 19 horas, portanto, agradeço aqui o apontamento. É de facto às 7 da tarde. Aqui as metas da Fed, portanto, será às 19 horas e não às 18, como vos tinha indicado. Peço aqui desculpa por este equívoco. Muito bem, relativamente então aqui à parte da análise específica aqui de alguns instrumentos. Portanto, vamos começar aqui a recolher aos gráficos avançados e vamos começar aqui pelo DAX. Que, como podemos ver, está aqui em níveis muito próximos. Vou-vos aqui... Muito bem. Como podemos ver, o DAX que está a fazer fez aqui uma ligeira correção, portanto, quando chegou os 9.800 a um ponto muito importante de resistência no DAX, portanto, e ele está novamente aqui a caminho desses 9.800, portanto, virá novamente estar aqui esta resistência, aqui assim neste nível, que, como podemos ver já em outras vezes, aqui também já em maio deste ano e também aqui em julho testou por algumas vezes, portanto, virá novamente estar, ele em termos de recuperação, relativamente aqui aos máximos do ano e aqui relativamente a esta correção que está aqui a fazer, ele já ultrapassou todos os níveis de recuperação de Fibonacci, já está a caminho dos 100%, não é? Portanto, ele recentemente voltou a quebrar aqui os 68, eu aliás posso-vos traçar aqui muito rapidamente. Portanto, como podem ver, ele já basicamente já quebrou aqui o nível dos 61,80%, portanto já vai a caminho dos 100% e espera-se então com uma forte resistência novamente nos 9.800, mas caso então quebre essa resistência dos 9.800, pode-se esperar que venha então novamente a testar os valores próximos de 10.050, que foram aqueles máximos atingidos anteriormente. Portanto, aqui
posso então esperar que haja esse movimento. Ele verá agora que está aos 1800. Aliás, de uma forma geral, para a grande maioria dos índices, espera-se que o mercado tenha um comportamento positivo. Portanto, espera-se que agora entremos numa fase ascendente do mercado e que haja, claro que ainda estamos aqui um pouco dependentes das notícias, mas espera-se que haja esse comportamento positivo, com algumas correções. Portanto, não será um comportamento linear, mas espera-se que isso aconteça. Aliás, no caso do mercado norte-americano, talvez esse movimento ascendente não se dê da forma como se vai dar no mercado europeu. Portanto, porque nós estamos a ver agora o mercado norte-americano a fazer a correção que o mercado europeu já tinha feito antes. Portanto, pode ser que a correção que o mercado norte-americano venha a fazer agora seja ligeiramente mais forte, para depois então haver esse movimento ascendente e quebrar novamente máximos históricos. Mas em termos de médio prazo, se por assim dizer, aquilo que se pode esperar aqui relativamente ao DAX é que destes níveis atuais venha agora, primeiro que tudo, testar os 9.800, portanto é sobretudo aquilo que se espera, e depois então se houver uma quebra desse 9.800, então aí portanto, devia testar valores próximos de 10.050. O que é que em termos de negociação se pode fazer? Caso eu realmente decida partir para uma posição longa, será todo aconselhável colocar em stops. Portanto, colocar stops em níveis de 9.610, portanto, que é próximo deste nível de resistência quebrado anteriormente pelo DAX, será todo aconselhável. Portanto, por caso haja então uma inversão e não esse caminho ascendente, pelo menos assegurarmos que, porque assim, se ele quebrar, se eventualmente em vez do movimento ascendente ele recuar e quebrar aqui este nível, que agora já deixou de ser de resistência, mas agora passa a ser um nível de suporte, se ele quebra este nível, portanto, então aí pode-se esperar que o comportamento e a queda que venha a ocorrer seja mais significativa. Portanto, ter atenção aqui a esse ponto, e é de todo importante que faça uma negociação mais segura e protegida com a utilização destas ferramentas de utilização de stops e limites para assegurarem ganhos e limitarem as perdas. Ok? Passando então agora aqui para o mercado norte-americano, vamos então aqui agora ao S&P 500. Só para não fechar aqui o gráfico do DAX, caso possa... Não fechei o gráfico, muito bem. Como podemos ver, o S&P 500 está a fazer um movimento de correção. Esta correção era de certa forma esperada. Se observarmos, por exemplo, vou-vos aqui abrir um gráfico do VIX. Portanto, o VIX que vinha aqui, que está aqui neste momento a arrastar valores bastante baixos, e normalmente quando vemos ele arrastar estes valores próximo destes níveis de 13, 12, normalmente vemos a corresponder a tops de mercado. Portanto, em movimentos, em alturas em que o mercado então possa observar uma correção, portanto, e uma inversão da sua tendência, e normalmente surgem aí oportunidades de venda. Pronto, e foi o que aconteceu, porque se observarmos quando o VIX atingiu aqui estes valores aqui de 13.2, assistimos a estes níveis mínimos do VIX que corresponderam top do mercado norte-americano, e aí também então na altura surgiram também oportunidades de venda, de abrir posições curtas que nos poderiam gerar mais valias. Neste momento ainda está em valores bastante reduzidos, portanto não quer dizer que realmente se possa vir a esperar um movimento, portanto, aos valores atuais do VIX, possivelmente ainda podemos vir a assistir a alguns movimentos em queda do S&P 500. Não quer dizer que sejam para já movimentos muito agressivos, mas possivelmente nas próximas sessões iremos continuar aqui a observar aqui alguns movimentos, algumas sessões negativas para o principal índice do mercado, que é para a referência do mercado, que é o S&P 500, e portanto oportunidades de posições curtas poderão vir a surgir na negociação do S&P 500.
Okay? Portanto, o índice VIX tendo esta correlação forte negativa com o mercado e sobretudo com o S&P 500 é um bom ponto de análise quando estamos a negociar no mercado norte-americano e quando estamos a negociar especialmente S&P. Claro que embora esse movimento negativo possa acontecer, é de certa forma expectável que não aconteça já nas próximas sessões. Portanto, podemos se calhar encontrar agora, hoje, uma ligeira queda do S&P, mas para as próximas sessões pode ser que haja então uma ligeira valorização, portanto, do mercado, para depois então haver uma nova correção. Portanto, e se de facto isso se verificar, portanto, ter atenção e colocar também sempre stops nas nossas posições, porque então, caso isso não aconteça, garantir que não perdemos mais do que algum determinado valor que estamos preparados para o fazer. Ok? Mas se fazem uma análise, se negociam o S&P 500, tem sempre atenção aos valores que vai fazendo o índice VIX, porque é um bom indicador de como está o sentimento de mercado. Aliás, é o melhor indicador de como está o sentimento de mercado e dessa forma poderá-vos dar aqui boas indicações importantes para fazerem a vossa negociação. Ok? Portanto, isto relativamente aqui ao S&P 500, como podemos ver também, por exemplo, Nasdaq, também está aqui a fazer esse mesmo movimento de correção, talvez ligeiramente o Nasdaq neutralizou mais, portanto, quando chegou àqueles máximos, teve uma negociação mais horizontal, mas agora nas últimas sessões realmente a variação em queda tem sido mais forte e aliás hoje de todos os índices norte-americanos ele está a ter a pior performance. Portanto, de esperar também que este movimento de correção também possa continuar. Talvez amanhã podemos assistir uma pequena correção desta queda, portanto, uma tentativa de recuperar deste movimento de queda. Poderão surgir movimentos fortes de compra e então amanhã temos uma sessão possivelmente em positivo, mas a médio prazo aqui uma correção para o mercado norte-americano pode esperar para depois então aí sim vir novamente, entrar no movimento em alta e vir a quebrar aqui estes níveis de resistência históricos. Portanto, ok? Ter atenção aqui a estes pontos. Passando para as commodities, vamos aqui especial atenção. Não vou falar em pares cambiais, só vou falar aqui num porque de certa forma ajuda-nos aqui a fazer a análise do ouro, que é a commodity que vamos ver agora, mas amanhã vai haver um seminário de análise só sobre o mercado cambial, portanto vou evitar estar a falar daqui. Evitar falar aqui sobre moeda, para amanhã então ser dado esse foco, essa especial atenção ao mercado cambial. Muito bem, relativamente aqui então ao ouro. O ouro tem vindo a fazer um movimento de queda que é bastante... Não vou dizer que é previsível, porque também não se pode falar assim nos mercados de previsibilidade, porque não é algo que possa acontecer muito, porque o mercado é sobretudo imprevisível, mas há aqui vários fatores, sobretudo para alguns pares cambiais, que claramente influenciam a sua cotação. Portanto, e no caso do pares cambiais e das commodities. E no caso do ouro, há aqui dois fatores importantíssimos que têm levado aqui à queda do ouro. Aliás, até vou enumerar três fatores importantíssimos que explicam bastante esta queda do ouro nesta altura, que é o seguinte: primeiro que tudo, a questão de que o mercado, embora recentemente esteja a fazer estas correções, e sobretudo o mercado europeu, que fez uma maior correção ainda que o mercado norte-americano, portanto, após atingir aqueles níveis máximos, mas a verdade
é que o mercado acionista continua muito mais apetecível, portanto, em termos de negociação, portanto, continua de uma certa forma bastante positivo e daí haver um maior interesse e uma maior procura pelo mercado acionista do que, por exemplo, pelo ouro, que é uma commodity, que sobretudo é uma commodity de refúgio e em movimentos e alturas de crise e de insegurança nos mercados. Portanto, essa insegurança, embora tenha ocorrido aquela correção do mercado, e vimos também aqui o ouro a ter uma recuperação do seu valor quando aconteceu a inversão do mercado, portanto, sobretudo do mercado europeu, vimos aqui o ouro a fazer esse movimento de recuperação e vir aqui de valores de 1240 a 1345, portanto, aliás, quem tem gráficos avançados pode usar a régua para medir esse movimento. Pegamos aqui no valor mínimo até o valor máximo e vimos que no espaço de um mês e 7 dias o ouro teve uma valorização de quase 9%, portanto 8,46. Mas mesmo assim, portanto, e embora tenha havido esse movimento de correção do ouro, a verdade é que o mercado acionista continua muito apetecível e continua com uma performance bastante positiva mesmo. Mas há aqui um fator que está a empurrar bastante o ouro para os valores que se encontram neste momento e que poderá fazer com que o ouro continue a desvalorizar. Primeiro que tudo, a inflação reduzida. Portanto, a inflação reduzida, o ouro tem uma correlação muito forte com a inflação. Portanto, quando temos níveis de inflação mais elevada, normalmente corresponde ao ouro movimentos em alta. Quando a inflação é baixa, normalmente a tendência do ouro é para desvalorizar. E é aquilo que tem acontecido neste momento. Aliás, devido aos últimos dados de inflação para a zona euro, vimos as tomadas de decisão por parte do Banco Central Europeu de cortes na taxa de referência para o euro e também para os depósitos dos bancos junto do Banco Central Europeu, que está em valores negativos. E este é um fator e um ponto que explica bastante bem o porquê do ouro estar a ter este comportamento e o de esperar que o ouro possa continuar no movimento de queda. Porquê? Porque a inflação também não se espera que vá aumentar já de hoje para amanhã. Portanto, e se realmente continuar a estar estes valores, pode-se esperar então que o ouro continue nesse movimento de queda. Caso contrário, então já sabem que se eventualmente a inflação começar a registrar valores mais elevados e começamos a ver um aumento dessa inflação e também aquilo que se espera, e por isso que o Banco Central Europeu está a ter estas tomadas de decisão, então aí podemos esperar uma recuperação da cotação do ouro face aos valores que têm verificado ultimamente. Depois, outra questão aqui importante. Já sabemos que, para aqueles que negociam mais esta commodity, sabem que o ouro tem uma correlação negativa forte com o dólar. Portanto, o dólar que também, devido às decisões do Banco Central Europeu, ganhou muita força face ao euro, não é? Portanto, vimos o movimento que o dólar fez, que o par cambial euro-dólar fez, quando foram as tomadas decisões das taxas por parte do Banco Central Europeu e buscando um pouco aquilo que eu estava a falar no início, a questão da expectativa que há para haver um aumento das taxas para o dólar. Portanto, se de facto ocorrer esse aumento das taxas para o dólar, então aí ainda mais se pode esperar um ganho de força do dólar face a muitos pares cambiais e sobretudo face ao euro, porque o euro e o dólar são as duas moedas mais negociadas. Portanto, há aqui então um grande interesse por parte dos investidores em comprar dólar, portanto, e estarem a vender muitas vezes, calhar, as suas posições em euros, portanto, estarem-se a financiar em euros para comprar dólares. Porquê? Porque a taxa de referência, a taxa para a moeda é mais elevada no dólar. Portanto, então aí aqui aplica-se então um conceito de carry trade. Ok? Eu posso até aqui abrir o gráfico do euro-dólar para verificarmos isto que eu estou aqui a falar. Acho que é do conhecimento de todos. Aqui.
E como podemos ver, portanto, aqui o movimento que o dólar tem, portanto, já sabem que se temos o euro-dólar, o par euro-dólar em queda, significa que o euro está a perder força face ao dólar, portanto o dólar está cada vez mais forte. Portanto, se o dólar está forte, aquilo que podemos esperar é o que? É então uma desvalorização do euro. Portanto, esta correlação negativa que tem com o dólar. Ok? Embora nas últimas sessões tenha entrado aqui mais uma vez, aqui quase numa negociação quase horizontal, portanto vemos aqui o par a cambiar sempre entre dois valores. Vamos aqui traçar aqui duas linhas rapidamente. Portanto, em termos técnicos, tirando aqui da parte de fundamental, decisões de taxas, algum acontecimento que possa eventualmente influenciar o mercado, se vimos só em termos técnicos, vermos que já há algumas sessões que o par está a negociar entre duas bandas, e o que é que pode ser então esperado aqui, em que então quando houver a quebra de uma destas bandas, portanto, pode esperar que o movimento que advém daí seja um movimento mais forte. Portanto, se calhar podemos abrir uma posição longa ou curta, dependendo da quebra que ocorra. Claro que aqui depois será um bocadinho mais complicado, definirmos um ponto de fuga com ganhos, portanto, qual é que é o momento ideal para eu sair e garantir aqui as minhas mais-valias, mas podemos aqui podemos já aqui antecipar que caso ocorra uma quebra, não quer dizer que realmente ocorra, mas poderá então haver uma continuação do movimento nesse sentido. Ok? Muito bem. Basicamente era então isto que eu tinha proposto para hoje, para o Market Update. Amanhã já sabem que será dada especial atenção aqui à parte da questão cambial. Hoje só aqui para fazermos a ponte e da análise com o ouro, vim aqui buscar o euro-dólar. Não queria estar aqui a puxar muito esse tema. Já sabem então que se houver alguma questão adicional, algum tema que queiram falar connosco, podem entrar em contato connosco através do 800 814 763 ou então enviar um e-mail para geral@ig.com. Da minha parte, resta-me então agradecer-vos a todos o facto de terem assistido ao webinário de hoje, portanto aqui a análise de mercado. Desejar-vos a todos uma continuação de uma boa semana e também boas negociações. Muito obrigado. Tenho aqui só uma questão que vou rapidamente esclarecer. Tenho uma questão que é: que plataforma é esta? Portanto, estes gráficos que eu estou aqui a utilizar. Estes gráficos são os gráficos avançados da Pro Real Time da IT Finance que estão na nossa plataforma. Portanto, os nossos clientes, mediante subscrição, podem ter acesso a estes gráficos. Estes gráficos têm um custo de 30 euros por mês, mas basta realizarem 4 trades e o valor é devolvido. Portanto, 4 trades entenda-se por 2 ordens de abertura, 2 ordens para encerrar, são 4 trades, 3 de abertura, 1 para encerrar, são 4 trades. Portanto, podem ter acesso a estes gráficos mediante a subscrição dentro da plataforma. Muito obrigado então, desejo então a continuação de uma muito boa tarde e uma boa semana.